Nesse contexto, a primeira pergunta que se coloca sempre é: qual é a natureza da resposta de democratas e republicanos para a crise econômica? O gasto militar, que é sempre uma variável decisiva nos Estados Unidos, Ron, se você pegar desde 2000, ele segue crescendo com governos democratas ou republicanos. Por quê? Porque é da natureza de um país imperialista expansionista que tem no gasto militar uma peça importante da acumulação de capital e do seu domínio hegemônico no mundo. Para a China e para a Rússia, para uma parte da Europa, muda. Para os países periféricos da África, da Ásia e, sobretudo, da América Latina e Brasil, não altera absolutamente nada. Por quê? Porque aqui nós temos uma classe dominante cujo DNA é de um entreguismo completo, seja tucano, seja petista, seja Temer, seja Bolsonaro. Todos estão com alinhamento com os Estados Unidos, no sentido que uns é declarado, outros é velado. Mas que nenhum país, nenhum governo, desde a democratização, fez uma política externa independente, capaz de enfrentar o domínio estadunidense na América Latina. Um tema, portanto, da geopolítica é aquele derivado da política externa cubana e da ofensiva que Hugo Chávez fez na América Latina e no mundo. Fora desses dois exemplos, na América Latina nada conta, exceto aquele bordão típico de discussão de boteco, tirado de uma frase do Chico Buarque, segundo a qual o Brasil não fala mais grosso com o Paraguai, nem fino com os Estados Unidos. Isso até soa bem, por uma discussãozinha de boteco, de quinta categoria, que agora com a pandemia não dá mais nem para frequentar. O Brasil segue sendo subserviente na sua política externa, e com a exceção de alguns embaixadores que têm uma certa autonomia, uma certa decência e uma certa valentia, a linha do Itamaraty é sempre de subserviência. Com o FHC, com Lula, com Dilma, com Temer e agora com alinhamento automático explícito de Bolsonaro e dessa hegemonia militar que é entreguista até a medula. Para nós... Nildo, sobre essa questão aí, no vídeo que está como featured, vídeo de apresentação do nosso canal, foi um vídeo de teste em que eu falei mais ou menos, sem querer, de uma forma voluntária, acabei falando da trajetória que levou a gente a ter esse canal aqui, esse espaço. Eu lembrei uma coisa inusitada que tem tudo a ver com o que você está falando. Você sabe que o meu objeto de pesquisa, estou aqui pegando meu remédio de pressão, sabe que o meu objeto de pesquisa no doutorado aqui na Suíça eram os tratados, grosso modo, que a gente chama de tratados bilaterais de promoção e proteção recíproca de investimento. E aí eu notei algo muito inusitado, né? Boa parte deles foi assinada no governo Itamar Franco, pelo Executivo brasileiro, quando o chanceler era o Celso Amorim. Aí, o mesmo Celso Amorim, quando Lula chega à presidência em 2002, nos meses finais do Fernando Henrique, com Lula já eleito, em novembro, dezembro, pós-eleição, o Lula, mas aí pressionado pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que é veementemente contra esse tipo de tratado, que é a versão século XX e XXI de um pacto colonial, ele vai e faz o Lula mandar algo até inusitado do ponto de vista constitucional, na qualidade de presidente eleito, faz uma requisição formal ao presidente que sai, Fernando Henrique Cardoso, para ele mandar uma mensagem ao parlamento, para retirar da análise do parlamento aqueles tratados que estavam lá submetidos. E aí você vê, de uma certa forma, né, qual que é a variável? Pelo menos eu quero saber, talvez eu esteja errado na suposição, mas como é que pode o mesmo indivíduo não ser ativo e altivo em 94, assinar esse tratado, e virar ativo e altivo dos meses finais de 2002 e mandar vir? Eu acho que a variável é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que eu acho que não estava perto dele ali em 94 e depois estava compondo lá aquela troika das relações exteriores do governo Lula, né? Então você vê até isso, uma esquizofrenia. O cara participa da negociação e assinatura em 94 de tratados extremamente lesivos à soberania nacional e depois faz parte da equipe que manda tirar, né, já ali na entrada final do Fernando Henrique, início do Lula. É uma coisa interessante. Não, veja, isso mostra claramente que os embaixadores, com exceção de um Samuel Pinheiro Guimarães, é uma figura que eu adoro pessoalmente, porque se mostrou valente e porque no governo Fernando Henrique Cardoso não temeu o ostracismo. Embaixador, político, jornalista que teme a solidão
para mim não vale nada. De acordo. Não adianta depois justificar que tem isso, que tem aquilo, que a correlação. O sujeito tem que adotar a solidão como uma regra. E se ficar isolado um tempo, não há problema nenhum. As marés mudam, tem hora que é cheia, tem hora que é baixa. Não pegue uma ondinha aqui como se ela fosse eterna, porque isso precisa ter lucidez. Então, se você pegar, por exemplo, o Bustami, que é o Bustami, não sei como é que foi das armas químicas, ele, na solidão do seu cargo, ele se manteve íntegro. Mas eles são, naturalmente, você lembrou com propriedade do Samuel Pierre Guimarães, eles são a absoluta exceção no serviço diplomático. Verdade. O serviço diplomático brasileiro está caracterizado por uma covardia, que é típico da formação do Itamaraty, do Rio Branco. E eu disse aqui, Rômulo, não sei se você recorda, se os expressionautas vão recordar, eu assisti a última intervenção de Ernesto Araújo na formação da última turma do Itamaraty, que foi uma peça da ultradireita com lucidez. Eles sabem o que eles estão atacando. Quem não sabe é o liberalismo de esquerda, mas a direita sabe o que ela tem que fazer. E ela fez uma peça de formação dos nossos diplomatas baseado no anticomunismo, no antissocialismo, na defesa abstrata da democracia, no alinhamento automático com os Estados Unidos e com essa ficção da comunidade internacional e da democracia e do Ocidente, um alinhamento com os Estados Unidos horroroso. Então, a formação da nossa diplomacia merece uma revisão profunda. Como dotar o Exército Brasileiro de uma nova doutrina? Aqueles pontos estratégicos, se você pegar qualquer governo desde 94 para cá, não mexeu em nada, em absolutamente nada que é relevante nas estruturas de Estado, naquelas que são capazes de mover. E não podem fazê-lo. Por quê? Porque só poderiam fazê-lo se tivesse convocado o povo, se colocasse o povo como protagonista. E se cada ato do governo fosse um elemento de elevação da consciência crítica do nosso povo. Nenhum governo fez isso. Portanto, não podiam ter, em nenhuma das áreas, a educação mantém um currículo alienante, a política externa sem elucidar os temas estratégicos, o Brasil como um raquítico no cenário internacional, só se dedicava a essas coisas, metas do milênio, o tema ambiental, de acordo com esses salamaleques, com essas quinquilharias da política internacional que são ditadas pelo establishment geral e que os Estados Unidos não cansam de sabotar. Os Estados Unidos não estão nem aí para essas quinquilharias em que o Brasil, como diria a ideologia falsa do petismo, era um protagonista nas negociações sobre armas químicas, sobre meio ambiente. Isso é tudo uma bobajada. Um país que não exerce soberania sobre o seu território, sobre a conta de capitais, sobre a nacionalização da economia, só pode se ocupar de quinquilharias internacionais. Ora, nenhum governo brasileiro, e nem o atual, toma conta sequer do território da Amazônia, das riquezas das... São incapazes de tocar nas multinacionais, de tocar naquilo que decide na economia mundial. E nesse contexto, Biden ou Trump, ambos exercem uma política de natureza imperialista. E se vocês, o expressionauta, analisar, verá que nos debates presidenciais, a política externa quase não existiu no debate entre Trump e Biden. Ficava numa questiúncula, a política externa estava submetida se o filho do Biden recebeu dinheiro ou não numa consultoria de um governo externo. Veja que escândalo, nos Estados Unidos, o país do investimento estrangeiro direto. Ficar discutindo isso, você veja que é uma forma de rebaixar o debate político. Por isso que o Partido Democrata deu um giro à direita, aposentou a aventurinha de Bernie Sanders, liquidou com as propostas progressistas dentro, deu um giro à direita para pegar, e inclusive o Joe Biden falou em voltar ao bipartidarismo. Por quê? Porque ele está querendo que uma parte dos republicanos, tem estados lá, Romulo, tu sabe, que um sujeito pode votar no Partido Republicano, na convenção, nas prévias, e no Partido Democrata, pode votar nas duas prévias.
É um sistema anárquico, feito de um conjunto de inconveniências que o pessoal ignora. Então, nesse contexto, o Biden clamava pela volta do bipartidarismo. Eu disse que era quase como se o Haddad aparecesse agora e dissesse: FHC, vamos voltar para o sistema petucano, porque o Bolsonaro atrapalhou um pouco o jogo. O Biden entrou, o Biden foi, quer dizer, o Trump, ele se filiou ao Partido Republicano, não ganhou, foi para o Partido Democrata, se filiou lá, tampouco conseguiu, foi para o Partido Republicano e finalmente ganhou, no momento de crise do sistema político. Então o Biden está dizendo: olha, esse cara é um aventureiro, eu quero que a responsabilidade dos republicanos voltemos ao sistema político. Teve um encontro que foi Clinton e Bush, ambos em Miami, foram discutir a ameaça à democracia dentro dos Estados Unidos, que é a ideia de que esse Trump é um populista, que é uma categoria usada lá nos Estados Unidos, que é o populismo. Essa categoria é usada pela direita e é usada também por essa esquerdinha aí, tipo Nancy Fraser. Tudo isso aí, eles usam a mesma. O progressismo populista de direita ou o progressismo populista de esquerda. E eles estão discutindo lá, mas nenhum dá conta do sistema. Em 2 pilares, estimados expressional. Não há uma visão, nem do Partido Republicano Democrata, de saída para a crise econômica. Todos agora são keynesianos, todos querem a emissão da Reserva Federal e nenhum tem certeza de que isso dá um caminho para a volta da produção, para enfrentar a concorrência chinesa e sair da crise. Esse é o primeiro dado. Segundo, entre Biden e Trump, já tem uma tradição de coincidências entre Partido Republicano e Democrata, e todo o debate, todo o período eleitoral, que na prática foi muito curto, não discutiu substancialmente nada. Ficou um subproduto da última eleição para saber se a Rússia tinha, de fato, alguma interferência no processo eleitoral estadunidense. E, como vocês sabem, os Estados Unidos, que interferem em todo o processo eleitoral no mundo, não gostam que façam o mesmo dentro do seu território. Mas tem países que não são vassalos, como a classe dominante brasileira, e claro que tentam influenciar dentro dos Estados Unidos, como é normal, tão normal quanto eu estar respirando aqui. Então, essa é a questão. A eleição dos Estados Unidos para nós, da América Latina, não muda substancialmente nada. Ela depende de uma solução da crise econômica, não é? E tem uma trama lá que nunca nos favoreceu. Eu podia dar exemplos, eu já recordei aqui, Ron, a invasão à Baía dos Porcos contra o governo revolucionário de Fidel Castro, lá nos anos 60, foi feito sob administração democrata. E eu posso aqui dar um conjunto de exemplos na América Latina que democratas e republicanos atuaram de maneira absolutamente clara. Em defesa do quê? Em defesa do interesse nacional estadunidense. É isso que orienta a política de Partido Republicano e Democrata. E é nisso que eles estão indo.